terminação é uma fase importantíssima do sistema de produção. É aquele momento onde a gente vai terminar tudo aquilo que a gente já fez lá na cria, na recria. Agora a gente vai colocar aquelas últimas 5, 6, 7 arrobas nos animais e realizar eles, terminar eles, né? É a fase que ela é definida como um momento que vai desde quando o animal atinge lá suas 13, 14 arrobas até o abate. Essa é a fase de terminação, que é a compreendida. E existem alguns fatores que influenciam essa parte de terminação, que vão influenciar bastante o desempenho do animal. É que eu acho que é importante a gente entender para a gente saber qual é o animal que a gente está trabalhando na terminação. A verdade é que a deposição de tecido de um animal, no corpo do animal nessa fase, ela ocorre de uma maneira um pouco diferente do que acontece lá na recria, quando a gente tem um bezerro recém-desmamado. Aquele bezerro recém-desmamado, de 7, 8, 9 arrobas, ele está depositando muito músculo. Muito do que ele está ganhando está sendo depositado na forma de músculo. Agora, no período de terminação, depois que o animal passa ali os seus 390, 400 quilos, muito do que ele está depositando agora é gordura. Então o animal começa agora, com o avançar do peso dele, a desacelerar a deposição de músculo e acelerar a deposição de gordura. Ou seja, o animal começa a ficar mais exigente em energia. A gente precisa entender isso, que agora ele precisa comer mais energia. A dieta dele tem que ser mudada. Olha que interessante. Um animal, para colocar 1 kg de músculo, lembra lá do bezerro na desmama, 7, 8 arrobas. Ele precisa comer 1 kg de NDT. NDT é a forma que a gente quantifica a energia nos bovinos. No ser humano a gente fala de caloria, bovino a gente fala de NDT. Então o animal, para ganhar 1 kg de músculo, o bezerro, ele precisa comer 1 kg de NDT. Agora, como ele está colocando, ele não é mais bezerro, ele já tem 14, 15, 18 arrobas, para ele colocar 1 kg de gordura, ele precisa comer quase 5 vezes mais energia. Então assim, ele está falando para a gente assim, muda a minha dieta, agora eu preciso comer mais energia. A energia está concentrada. A gente vai entender agora por quê. Se a gente pegar um animal adulto e a gente não der uma ração para ele, se a gente não der uma ajuda para ele, essa engorda ela vai prolongando. O animal vai passar mais tempo na fazenda. E a gente vai chegando naquele sistema que o João mostrou lá atrás, que é bater um animal tardio. Então a gente precisa entender isso, que agora ele mudou. A fisiologia dele é diferente. Agora ele precisa de um outro tipo de dieta. E para piorar ainda mais um pouco esse cenário, se vocês olharem aqui, a segunda coluna dessa tabela, que é a questão de consumo do animal em relação ao peso vivo, à medida que o animal vai ficando mais pesado, o consumo dele em relação ao peso vivo também vai diminuindo. Então um bezerro lá que a gente desmarrou com 180, 200 quilos, ele come 2,4%, 2,5% do peso vivo dele. Agora lá que ele vai pegando ele vai chegando próximo de 14, 15, 16, 18 arrobas, o consumo dele em relação ao peso vivo vai diminuindo. Então ele aumenta a exigência e come menos. Então precisa agora concentrar mais a dieta dele. Olha outro dado interessante dessa tabela aqui, essa última coluna é a quantidade de NDT, que a gente viu que é energia, que um animal precisa para mantença. Esse M aqui é mantença, ou seja, quanto que o animal tem que comer de energia todo dia. O animal adulto está entrando na fase de terminação aqui, ó, de 400 a 450 quilos. Quanto que ele precisa comer de energia por dia para se manter, para ele não perder peso? Então está aqui, 3,2, 3,3, 3,4. Ou seja, se a gente pegar um animal agora com essa faixa de peso, está entrando na fase de terminação, vai pegar aí uns 5, 6 meses de seca. Vamos falar que esse animal está com esse peso aí a partir de maio, junho, início da seca. Ele vai ficar 150 dias num período de seca. Se a gente multiplicar 3,4 quilos de NDT vezes 150 dias, quantos quilos de NDT que ele precisa comer por dia? 510 quilos de NDT. O que isso significa? Só para vocês terem uma ideia, a gente fazer uma analogia. O milho grão, que a gente conhece aqui no bairro, ele tem 88% de NDT. É um farelo energético, correto? Então, se eu dividir 510 vezes 88%, eu vou achar a quantidade de milho que esse animal teria que comer
Para se manter, quanto que dá 510 vezes 88? 580. 600 quilos, vai, arredondando. 10 sacos de milho. Ele precisa comer de pasto o equivalente à energia 10 sacos de milho só para se manter. O que ele está falando? O que é o resumo disso aí? É que a gente não pode passar por um animal pesado na seca. É um animal exigente. Ou seja, o pior cenário seria eu pegar um animal agora de 13, 14 arrobas e atravessar a seca com ele toda a sua função mineral. O animal vai te ocupar a fazenda, vai comer muito e não vai engordar. Ele vai ficar patinando o ganho dele. E vai erar. Esse animal a gente vai matar ele só no outro ciclo de produção. Então o que a gente entende agora é que um animal que a terminação dele coincidiu com o período seco, ele atingiu 13, 14 arrobas na seca, a gente ou vai ter que confinar ele ou suplementar ele no pasto. Essa é a melhor estratégia, a gente terminar ele nos próximos 90, 100 dias. Como? Vou fornecer que tanto de ração, vou confinar? Não sei, vai depender do seu sistema, a gente precisa fazer conta, mas o melhor cenário é a gente terminar ele, do que passar por ele a seca toda. Correto? E assim, existe N protocolos nutricionais para a gente tratar esse animal. A indústria de suplementos ela evoluiu muito nos últimos anos. Hoje vocês têm um leque muito grande para escolher a estratégia. Então eu posso terminar um animal fornecendo um suplemento de maior consumo, um proteico energético? Posso. Dependendo se você tiver pasto aí, aqui é uma raçãozinha para o animal comer 0,3 a 0,5, né? Um animal adulto vai comer 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg. Às vezes você vendou um pasto, vai colocar um dado com uma palhada, às vezes você consegue, o peso dele já está avançado, você consegue terminar ele. Semi-confinamento, o que é um semi-confinamento? A gente fornecer 1% do peso vivo do animal em ração, ou seja, eu dar 4 kg, 4,5 kg para esse animal. Não posso fazer isso agora também para terminar? Pode. Você também vai precisar de pasto. Dá 4,5 kg também, você tem que ter um pouco de condição de pasto. Essas duas aqui principalmente, mas é possível também terminar um animal no semi no período da seca. Posso confinar ele no convencional? Posso. Preciso ter estrutura, a gente vai falar. Posso confinar ele no expresso? A gente também vai falar? Pode. Posso confinar ele no grão inteiro? Também, dependendo do peso do milho, do seu sistema, né? As melhores estratégias são essas aqui, ó, de confinar, a gente não vai depender muito do pasto. Né? Mas existe. Se vocês perguntarem qual é a melhor dessas aí, não sei, depende do seu sistema, depende da sua estrutura, depende do peso do animal, depende da condição do pasto. Aí sim, a gente precisa levantar essas informações para a gente direcionar qual plano vai ser o mais interessante para a sua propriedade. Correto? Confinar. Por que a gente tem que confinar? O João já levantou a bola, já falou, né? Qual que é o objetivo? O objetivo de confinar é ganhar dinheiro nesses 90, 100 dias? Não. Confinar é só para a gente fechar o nosso ciclo de produção. A gente confina aqui no Brasil por causa disso aqui, ó. A gente tem que pensar no confinamento em função disso. Nosso sistema de produção ele afasta. E a gente tem dois períodos muito distintos. A gente tem o período de água, né, onde a gente tem alta disponibilidade de capim, com alto valor nutritivo, e a gente tem o período de seca, o capim para de crescer e baixa valor nutritivo. E eu não posso passar com o mesmo animal, a mesma quantidade de animais nas águas na seca. Eu preciso ajustar a minha rotação. Eu preciso tirar animal agora na seca, para mim não comprometer nem a minha fazenda, nem o desempenho dos animais. Então o confinamento é isso, eu tirar os animais pesados da fazenda no início da seca, aqueles que estão iniciando a fase de terminação, que estão lá 13, 14, 15 arrobas, fecho eles num confinamento ou num piquete e alivio o pasto para receber bezerro para começar um novo ciclo. Essa é a ideia de confinar. Então o confinamento ele deve ser encarado como uma ferramenta estratégica para ajuste de lotação. Né? E consequentemente a gente vai aumentar a produtividade, porque vocês viram lá, na conta do João, na hora que você confina, você vai produzir 7, 8 arrobas no ano. Você vai começar um outro ciclo, a rentabilidade também aumenta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe uma particularidade aqui nas áreas de lavoura, onde a maior disponibilidade de pastagem acontece ao contrário. Nessa época
que a gente ou tem palhada de milho, ou safrinha de milheto, ou safrinha de braquiária. Quando coincide desses animais chegarem na hora de entrar em terminação, no final do ano, que seria na época de águas, das chuvas, que aí a gente teria que reduzir a área disponível, porque a gente planta soja nessa época. Seria uma estratégia também aí usar nessa época. Também, a gente tem clientes, não sei se o Guilherme faz também, mas confinar no pasto, fazer o expresso no período das águas. Né? Você coloca um número maior de animais num período, numa área menor. O Dr. Sérgio faz o ano inteiro também. Eu trabalho lá com irrigação também e a gente tem um pouco dessa particularidade. Apesar de nossas áreas de pasto terem, principalmente na fazenda sede nossa, que a agricultura está avançando, e eu sou pecuarista animado, mas vamos ser sinceros que uma rentabilidade de uma agricultura bem tocada e conduzida, ela na maioria das vezes vai ultrapassar a rentabilidade de uma pecuária convencional. Então, apesar da gente estar adubando um pouco as áreas de pecuária, a gente tem essa particularidade também. E o Dr. Sérgio faz, lá também, a gente faz passar muitas vezes os animais que não são tão pesados nas palhadas na seca, ou uma palhada de buzizense, braquiarão, ou enfim, palhada de milho, etc. E depois, assim que começa o período das águas, tratar com ou confinamento expresso, confinamento a pasto, ou até com semi-confinamento. Se você tem uma disponibilidade de pasto razoável, você teria a possibilidade de diminuir a quantidade de ração. Se o problema naquele período de transição ou de início de chuvas para você de pasto é complicado, aí sim, o confinamento com a alta quantidade de grão, tipo confinamento expresso, vai te atender bem. É uma ferramenta, sim, muito utilizada. Obrigado. Então, o confinamento convencional. Quando a gente fala confinamento, na maioria das vezes a imagem que vocês têm é essa aqui, né? De um animal fechado, né? Curral, coxo, de colocar a dieta toda, né? É uma tecnologia que está crescendo cada vez mais, né? A gente acompanha alguns números da pecuária, cada ano que passa o número de animais abatidos no Brasil, todos terminados em confinamento, cresce, né? É uma tecnologia já consolidada, que é possível, dependendo do balanceamento da dieta e da genética dos animais, vai ganhar 1,5 kg, 1,6 kg, 1,7 kg, às vezes 1,8 kg, é possível, dependendo de balanceamento de genética, assim. Então, uma tecnologia já consolidada. Porém, ela tem vantagens e desvantagens, como qualquer outra tecnologia, né? Então, algumas desvantagens dela: maior investimento na estrutura, de fato, assim, construir não é barato construir uma estrutura de confinamento. Tem um número aí de R$1.000 por animal, de R$1.000 a R$1.500 por animal uma estrutura de confinamento, né? Um balcão, por armazenar, não sei. Então não é barato montar isso aí. Quem tem que usar, né? Outro problema de confinamento convencional: o que tem na dieta desse animal? Um alimento volumoso e um concentrado. O que é o volumoso? Silagem, milho, sorgo, capim, cana. Ou seja, eu preciso plantar, preciso virar um agricultor. A gente tem problema no Brasil de veraninho, então você corre um risco, às vezes você planta, colhe, você está com os boi programado para confinar. É um outro problema do confinamento convencional. Além de uma operacionalização, rotina, controle, a mexida do confinamento é grande. Tem que ter gente, maquinário, enfim. Essas seriam algumas desvantagens dele, né? E aí veio a ideia, onde surgiu, há 10 anos atrás, numa fazenda lá na Bahia, o diretor lá da fazenda do sogro dele lá, teve a ideia lá de confinar no pasto, que a gente patenteou como confinamento expresso. Então ele fez um teste lá, depois pegou a ideia, levou lá para o Centro de Pesquisa de São Paulo, lá foram feitos uma série de experimentos, 2, 3 anos, então estava lá nesse período, acompanhou. E aí a gente desenvolveu, delineou essa técnica que a gente patenteou como confinamento expresso. Que é você confinar no pasto, só que sem um custo elevado de estrutura como no confinamento convencional. Com uma operação muito mais fácil. Por quê? Qual que é o grande charme dele, a grande vantagem dele? Você não precisar de volumoso. Você precisa de volumoso, só que volumoso não pasto. O animal mesmo vai colher ele. Não precisa plantar milho, cortar cana. Facilidade de adoção é uma outra vantagem, né? Então, se vocês têm animais hoje aí na seca, com 3, 14 arrobas aptos a serem confinados, vocês têm sorgo aqui hoje de 13, 14, 15 reais.
Vocês montam uma estrutura de coxo simples, vocês vão ver lá na propriedade, numa semana vocês viram um confinador. E vocês vão ter o mesmo desempenho de um confinamento fechado. Agora, para a gente fechar a conta lá do ganho líquido que o João fez lá no final dos 90, 100 dias, o desempenho do confinamento expresso é exatamente igual ao desempenho do confinamento convencional. Por quê? Porque as dietas são semelhantes. O que é o confinamento expresso? Dá alta quantidade de ração para o animal do pasto. Quando? 2% do peso vivo. O animal de 450 quilos vai comer 9 quilos de ração por dia do pasto. Aí eu consigo ter alto desempenho, eu consigo ter aquele ganho de 1 quilo de carcaça por dia. O que é 1 quilo de carcaça por dia? É o animal ganhar uma arroba a cada 15 dias, ou 2 arrobas por mês, ou 3 arrobas em 90 dias. Eu pegar um boi de 13 arrobas hoje, daqui 90 dias ele vai dar 19 lá no gancho. Colocando ração 1 ou 2 vezes no dia no pasto para o animal. Essa é a ideia do confinamento expresso. Então essa é a dieta. É o pasto que você tem lá, pode ser seco. Por quê? Porque o pasto é só uma fonte de fibra. Não estou contando o que tem de proteína, de energia no pasto. O pasto está seco agora. Então o pasto é só para ele ruminar. E todos os outros nutrientes que o animal precisa, proteína, energia, minerais, aditivos, está tudo aqui na ração. A gente vai colocar tudo no suplemento concentrado. Então por isso que a gente tem muita segurança de passar que o animal vai ganhar esse 1 kg por dia de carcaça, porque eu tenho controle da dieta. Ele está comendo todos os dias aquela quantidade que foi formulada, não depende do pasto, né? Então essa é a ideia dele. Alguns pontos aqui. Não confunda, ele não é um semi-confinamento. Semi-confinamento é quando o animal come 1% do peso vivo, o animal come 4 kg de ração. A gente não pode comparar desempenho e comparar esses dois sistemas. As dietas são totalmente diferentes. Se eu faço um semi-confinamento com um animal, se eu dou 4 kg de ração para esse animal de 450 kg, qual que é a dieta dele? Mais ou menos, é 40% de concentrado e 60% de volumoso. Ou seja, uma dieta que depende muito do pasto ainda. Agora, quando eu faço o expresso, eu dou 2% do peso vivo, 80% da dieta dele é ração, 20% é o pasto. E qual seria a necessidade em quilos por dia de volumoso no confinamento expresso? Vou fazer uma conta aqui no slide da frente que você vai entender. Outra, para mim, é o grande charme dele, não requer uso de volumoso. Então, não esquece silagem, cana, capineira, né, suplementar. Você vai ter o pasto lá, mas você requer de pasto. Pequena quantidade. Porque se o animal come muita ração, ele vai comer pouco pasto. A gente vai fazer uma conta agora na frente que vocês vão entender isso. Mas essa ração também vai ter uma fonte de fibra. Tem a fibra que tem nos ingredientes, não tem volumoso. Né? Hoje a gente usa, para fazer essa técnica, um núcleo, que vocês vão ver lá à tarde, que ele tem a parte de proteína. O que é a parte de proteína? Vai ter farelo de soja e farelo de algodão. Tem a ureia, tem os minerais e tem os aditivos. E aí você vai entrar só com a parte de energia. Essa ração aqui a gente não vende ela. A gente vende a ideia e o núcleo para você misturar com o farelo energético. Se a gente vender essa ração, a conta já começa a ficar interessante. Só um detalhe, Alexandre, aqui em Goiás, não vou citar nomes porque é uma premissa que a gente tem de não citar nome de concorrência em palestras, mas aqui em Goiás, Mato Grosso e mais um ou dois estados, tem o pessoal vendendo ração completa, ração total. Minas também para confinamento a pasto ou fechado, mas que o animal não precisa do pasto hora nenhuma. Essa moda tem pego em alguns lugares por 6 meses, em outros lugares por 1 ano, até o pessoal conseguir fechar a conta e ver que realmente a coisa não é tão bonita assim. Você tem um desempenho que oscila muito dentro do próprio lote, animais ganhando muito, outros animais ganhando pouco. O risco é enorme, porque a hora que você tira volumoso, tira a fibra da dieta, com essa dieta com pouca fibra, a gente já sabe que a gente sempre anda no fio da navalha. Por isso que o manejo, que o Alexandre disse, é muito importante, manejo de confinamento. Né? Agora, imagine você tirar, excluir a fibra da dieta, o componente principal para o animal poder ruminar. Então, assim, realmente é algo que a gente não compactua, sabemos que tem, não criticamos quem usa, tomara que dê certo, mas é diferente desse sistema. Esse é um sistema que o volumoso
não está embutido dentro da ração que você vai fazer. O globoso vai ser buscado no pasto. Eu usei essa dieta ano passado, realmente foi durante 6 meses. Depois o custo muito elevado. Esse confinamento expresso aí, usando uma gado de leite. Não, a ideia é que é gado de corte. Gado de leite precisa mais de fibra, né? É totalmente outro sistema. Então, o gado de leite precisa comer, na dieta dele tem que ter uma quantidade maior de peso. Então, a gente vai prejudicar todo o sistema. Esse aqui é para engorda, para terminação. Certo? O João colocou lá atrás, a gente fazer uma raçãozinha lá, um proteico energético. Já dá uma diferença daquela de comprar pronto e comprar e fazer na fazenda, né? Agora imagina para um animal que vai comer 10 quilos de ração. Então, assim, não tem como, é o que você falou, vai usar uma vez só e tem que fazer na fazenda mesmo. Né? Ok, a gente vai ver isso aí à tarde. Quando a gente monta um plano nutricional para um cliente, a gente define lá que a gente vai fornecer uma quantidade de ração, seja 2 kg, 4 kg ou 8 kg, né? Normalmente o produtor vê isso aí como uma coisa cara, inviável, né? E a conta que ele faz é o seguinte, ele pega lá quanto custa a ração, R$1 o quilo, vou dar 2 quilos por dia, R$2, R$60 por mês. Quanto que o animal vai ganhar a mais? O animal vai ganhar 500 gramas a mais. Essa conta que ele faz para ver se ele vai usar ou não aquela ração, aquela tecnologia, né? Não está errado não. Porém, quando a gente fornece ração para um animal acima aí de 3 gramas por quilo de peso vivo, que é aquele proteico energético, começa a acontecer o efeito substitutivo no animal e começa a aparecer outras vantagens que na maioria das vezes os pecuaristas não quantificam isso. Eu acho que é interessante a gente entender como que funciona isso. Então, primeiro, quando a gente dá ração, dá um suplemento, o animal vai ganhar mais. Beleza, é isso mesmo, ele vai ganhar 300, 400, 500 gramas a mais. Só que também a gente vai poder colocar mais animais na fazenda, o rendimento de carcaça também vai aumentar. Isso é uma conta interessante e fácil de entender. Coloquei aqui um exemplo, agora até respondendo a sua pergunta. Como que funciona isso? Como que funciona esse efeito substitutivo? À medida que o animal vai comendo ração, ele vai substituindo o pasto e eu posso aumentar a minha lotação. Imagina um cenário, eu tenho 10 hectares, certo? De 10 hectares, eu tenho 10 bois de 450 quilos. Uma UA, um animal de 450 quilos lá. Esse SM aqui é sal mineral. Esses 10 bois estão em 10 hectares, sendo suplementados só com sal mineral básico lá. Correto? Já coloquei a dica aqui, ó, um animal de 450 quilos, ele come 2,2% do peso vivo dele em matéria seca, então vai dar lá 10 quilos de matéria seca por dia, correto? Então, 10 bois, 10 hectares, cada boi come 10 quilos de matéria seca por dia, correto? Quanto que eu tenho de pasto disponível, então, todo dia nesse cenário? 10 bois comendo 10 quilos de matéria seca. Quanto que eu tenho? 100 quilos. Muito bem. Consumo, tem disponível lá todo dia 100 quilos de pasto na matéria seca. Qual que é a minha taxa de lotação aqui? 1 boi por hectare, 10 bois por 10 hectares. Perfeito. Aí agora eu vou começar a suplementar eles. Agora eu vou colocar para esses mesmos animais, mesmo peso, um proteico e energético, aquela raçãozinha que a gente já falou aí, que é para comer 0,5% do peso vivo, correto? Então um animal de 450 quilos, se eu fornecer 0,5% do peso vivo, quantos quilos de ração que ele vai comer? Não, 0,5% do peso vivo. 2,5 kg. 0,5% de 450. 2,5 kg. 2,500. 2%, né? Dá 2,50, dá 0,5% de 500. Tá, arredondei aqui então. 2,5 kg. A gente vai dar 2,5 kg dessa raçãozinha. Esse animal agora que come 2,5 kg de ração, ele come 10 kg de pasto? Não. Ele come quanto? 7,5. Come 10 quilos, menos 2,5 kg, agora ele come 7,5 kg de pasto. Se eu tenho 100 quilos todo dia disponível de pasto lá nessa equipe, e agora eles comem 7,5 kg, quantos boi que eu coloco aqui agora? 12,9, eu arredondei para 13. Ou seja, se eu fornecer agora minha taxa de lotação passou para 1,3. Eu aumentei em 30% minha taxa de lotação fornecendo um proteico energético.